Tá legal aí na sua casa? Assistindo Sessão da Tarde, comendo pipoca sem fazer nada? Vai para uma entrevista de emprego, mas não quer arrumar um emprego? Vou te dar as dicas. Fica esperto. Usa um perfume forte. Pega aquele mais forte que você tiver. Roupa curta, transparente, cheia de animal print. Você pode também soltar um palavrão no meio da entrevista e ficar no WhatsApp. Cara, você vai continuar assistindo Sessão da Tarde, sensacional. Agora você tá a fim de arrumar um emprego? Aqui é o lugar. A pauta hoje é sobre como se comportar numa entrevista de emprego. Tá bacanérrimo. O meu nome é Valéria Ferrari e o programa de hoje de Tudo Um Pouco tá muito legal, você não pode perder, vem? Não tem nada e outros que tem mais do que precisam. Tem gente que não quer saber de trabalhar. E o programa de Tudo Um Pouco fala hoje sobre a questão que está em todos os jornais, que a gente vê em todos os noticiários, que é o desemprego e também as oportunidades novas de emprego que vão surgindo por aí. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Silvia Felipetti. Silvia, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa para falar sobre essas questões. Ela é gerente regional de RH e estratégia BP. O que é estratégia BP? É a estratégia Business Partner, que é parceira do negócio. Então, é a área de recursos humanos atuando de uma forma estratégica, não mais só como um departamento pessoal, que isso a gente tem que cumprir, folha de pagamento, benefícios, mas também atuando junto à organização para ser uma estratégia a mais no mercado, né? Atuando junto aí com a organização. Trabalhar de outra forma. Eu começo então fazendo a pergunta que é a pergunta de todo telespectador que está em busca de trabalho, né? Que está em busca dessa oportunidade no mercado de trabalho. E a pergunta é: o cenário atual do Brasil apresenta melhora? Como você vê isso? Essa é a pergunta, acho que do milhão aí, né? A gente tem essa possibilidade de uma forma econômica e política, que isso aí nem fica na nossa mão por enquanto, né? Mas a gente torce para que melhore. Claro. Mas, de qualquer forma, toda crise, ela traz oportunidades criativas, né? E quanto maior a necessidade, aí que surgem as grandes oportunidades. Então, a gente vê hoje não só pessoas, né, procurando vagas nas empresas, mas também usando a sua habilidade, o seu conhecimento para criar o próprio trabalho, né? Uma prestação de serviço, um produto que ela consegue fazer em casa. Então, que era talvez o seu hobby, né? Que era talvez o seu hobby, passa a ser um negócio para ela ter renda mesmo, né? De volta. Então, a gente vê hoje também, que é bem importante, algumas áreas de crescimento que pode ainda ser tímido, mas novos negócios aparecendo. E o que a gente percebe também como recursos humanos, né, é que tem algumas oportunidades de trabalho onde falta conhecimento, falta formação para as pessoas. Infelizmente, a gente tem aí uma base de educação que deixa um pouco a desejar em termos de conhecimento, e a gente vê que algumas oportunidades as pessoas perdem porque não se formaram ainda, nem no primeiro grau, nem no segundo. Então é importante a formação, né? E para que a gente possa buscar, então, esse emprego aí. Então, existem vagas? Existem algumas vagas, sim, né? Porque o que a gente percebe? Não parou, né? A indústria, ela diminui, ela se adequou ao momento do mercado, mas ela está funcionando, né? O comércio se adequou também ao momento do mercado, mas também está funcionando. Então, para que a gente tenha esse ritmo, né, econômico no país, então a gente percebe que sim, tem oportunidade sim, tá? Prestação de serviço, a gente encontra. Tem que bater perna, então. Tem que bater perna e tem que se preparar, viu, Valéria? Eu acho que é isso que é bem importante. A pessoa tem que se preparar, né, para aquilo que ela quer, ou para o próximo passo, ou para a entrada mesmo no mercado de trabalho. Que a gente vê uma quantidade de jovens aí grande para chegar, né? Então, assim, a dica que a gente dá nesse momento é assim, se prepara. Legal. Silvia, você tem algum bom exemplo de algum candidato que te surpreendeu por algo inusitado, incomum, um case de sucesso? Eu imagino que devam haver... Mas aí, o que acontece, né? A gente tem tanto os positivos e uns que a gente não deve fazer, né? Depois eu quero saber o do não. Uns positivos, por exemplo, que a gente fala quando a pessoa tem um sorriso, ela tem se preocupa em ser uma pessoa agradável, ela é uma pessoa educada, né, e com iniciativa, isso faz a diferença, né? Então, por exemplo, teve um candidato, né, não tão distante, vamos dizer assim, né, recente, e ele se colocou com a vontade de estar no lugar da pessoa que estava fazendo a entrevista dele, né, que era o diretor da área. Então ele falou, nossa, eu gostaria de chegar até aí, né, por exemplo.
Então, isso foi bastante inusitado para o diretor, que não estava acostumado com essa abordagem, mas foi bacana, porque você percebeu que nesse movimento de entrevista, ele foi a pessoa interessada em estar naquela posição, e demonstrou esse interesse, né? Galgar uma posição. E de uma forma muito bacana, né? Ele não foi em nenhum momento, vamos dizer assim, prepotente. e tudo mais. Então foi bem legal, né? A gente então percebeu. Esse, ó, joinha pra esse. Esse vale, tá valendo. Tá valendo. E vamos gongar um agora. Hoje a gente tem pessoas muito jovens, né, em posições altas nas organizações. Então, qualquer tipo de preconceito que a gente tenha, a gente pode se dar mal, né? Então, a gente tem também, olha, tatuagens, piercings, etc. Então, tem coisas que são mais adequadas e outras coisas menos adequadas. Não é proibido nada, tá? E quando a gente tem qualquer tipo de preconceito, a gente não se dá mal, não se dá bem, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, teve um caso que a própria gerente geral foi buscar um dos candidatos para vir até a sala de entrevista, né? Enquanto a pessoa de seleção e recrutamento estava ali organizando com outros candidatos. Então a própria gerente geral foi lá buscar. E a pessoa veio, assim, o candidato veio reclamando o tempo todo, desde a portaria até entrar. Ele estava falando exatamente com a dona da vaga, vamos dizer assim, né? Então, você não pode... Reclamou de tudo, né? Como é que pode? Uma empresa não tem isso, não tem aquilo. E depois ainda, quando a gente, né, quando a pessoa de recursos humanos, a selecionadora, ligou para ele para dar uma devolutiva, ele ainda reclamou da própria gerente geral, né? Olha, que postura tal. Então ela falou, olha, você estava falando com a pessoa que seria a sua chefe. Então, veja que você está completamente desclassificada. Não tem como salvar, né? Não tem como salvar. Então, assim, a gente sempre diz que considerar o bom senso, a gente sabe que o bom senso é de cada um, né? Por isso que a gente tem que criar algumas regras e tudo mais, para ser um senso comum para todos. Mas se você vai numa entrevista e você está querendo realmente entrar naquela empresa, né? Uma dica que eu dou, leia sobre a empresa, procure saber, tenha conhecimento sobre aquilo que você quer, para que você chegue na hora lá e você saiba se comportar de uma forma adequada, né? Claro. Existe diferente uma entrevista que você vai num setor financeiro, num setor logístico, num setor comercial, né? Então saiba onde você está indo para você não julgar uma coisa que já é normal daquele lugar onde você está indo, né? Claro. E tem as questões de imagem também, que infelizmente a gente precisa trabalhar com isso, né? Eu acho que é a educação e a imagem, mas a gente tem muita coisa para conversar, Silvia. Tá. Não sai daí. Você também não saia daí, fique um pouquinho que a gente vai para um breve intervalo, volta rapidinho para dar dicas de como se comportar, de como se portar numa entrevista, numa oportunidade de emprego. A gente vem também com mais dois convidados que vão conversar com a gente sobre as suas angústias buscando um lugar no mercado de trabalho. É rapidinho, a gente vai, mas volta já já. E o De Tudo Um Pouco volta com uma mesa redonda bacanérrima sobre empregos, oportunidades de emprego, como a gente se portar numa entrevista de emprego e essas questões todas aqui que a gente vai abordar. Nós voltamos não só com Silvia, com a qual eu estava falando há pouco tempo, mas também com Inês Rodrigues. Olá. E Mussaab, que são duas pessoas com formação acadêmica. O Mussaab é engenheiro de telecomunicações e a Inês veio da área de publicitária da área de marketing, né? Depois a gente vai ver que ela faz outras coisas também, enfim. E nós estamos aqui com eles porque eles estão em busca de uma oportunidade de empregos e uma excelente oportunidade para a gente fazer uma mesa redonda e conversar com a Silvia a respeito disso. Tá? Eu começo com a Inês, então, perguntando qual é o seu percurso profissional? Então, olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. vocês. Muito prazer! A Inês é minha amiga, além de tudo. Pois bem, eu fiz um percurso bem diferente do original. Eu sou formada em letras. Primeiro eu estudei inglês e depois fiz uma faculdade aqui em São Paulo
na USP, se formada em letras, com opção habilitação português e espanhol. Então, eu sou trilingue, mas há um tempo já, mais de 10 anos, que eu trabalho em publicidade, em agências de publicidade, e trabalho como atendimento dentro da agência de publicidade. E também faço trabalho de criação, um pouco de criação também por conta das línguas, de adaptações linguísticas para a região América Latina. Que deve ser importantíssimo isso, pois né? é, Muito agora requisitado. as contas são regionais ou globais, né? Então tem uma conta grande que vem de fora, a gente faz todo um processo aqui no Brasil, mas também distribui essa comunicação para a América Latina fora. Perfeito. Então, e a linha de frente aí com o cliente nas agências. Ok. Você está em busca de uma oportunidade de emprego há? Um mês. Há um mês. Ok. E aí temos o Musab, que é Oi, formado tudo em engenharia de telecomunicação. E está aqui no Brasil há quanto tempo, Musab? 2 anos. 2 anos. Você veio de onde? Síria. Da Síria. Ok. Você trabalhou num projeto aqui, certo? Sim, trabalho empresa de numa construção empresa de construtora. E E depois, faz um ano lá. Depois terminou. depois terminou esse projeto. Depois eu procuro outro trabalho e consigo trabalho no restaurante, caixa no restaurante. Caixa de um restaurante, em São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo. Aham. Faz lá quase 6, 7 meses e depois o dono vende. Vendeu o restaurante e você ficou sem um emprego. Sem emprego. Entendi. E para você seria importante qualquer oportunidade de emprego, certo? Não precisaria ser na sua área. Não, por quanto não preciso. Mas qualquer coisa. Você tá gostaria, bom. né? Sim. Onde você aprendeu português? Nesses 2 anos que você esteve aqui? Fala com Conversando amigas. com as pessoas. Só. Sabe que um bom lugar para aprender português é na igreja, né? Porque na igreja o pessoal fala muito. Tem escola também, mas não tem tempo para. Não tem tempo, Tem. né? Tá. Porque tá longe. Seja bem-vindo, Gustavo. Seja Obrigado. bem-vindo. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho agora. Agora a pergunta é específica, porque eu acho que é muito pertinente que eu vou te perguntar. Como a gente deve se portar numa entrevista de emprego? Não estou falando só de atitude, estou falando de roupa, vocabulário. Você consegue fazer um resumão pra gente? Esse tema é animado, né? Tem uma sigla que fica CHA, C-H-A, que ela ajuda um pouquinho a gente num direcionamento. Então, o que é importante para você se candidatar para uma vaga, né? Então, é você considerar o seu conhecimento, as suas habilidades e as suas atitudes. Então, esse CHA é uma dica para todo mundo que atitude eu devo ter na hora, quais são as minhas habilidades, será que eu estou de acordo com aquilo que eu estou me candidatando, né? E o seu conhecimento, então a sua formação e também um conhecimento a respeito da companhia ou do lugar onde você está indo se candidatar também é importante, tá? Agora, roupa e acessórios, maquiagem, isso também dá bastante assunto, né? Então, eu imagino que vocês devem ter histórias. Então, tudo que é muito, tudo que é pouco, né? Então, que fica nas extremidades, a gente deve evitar. Muito curto, muito transparente. Então, assim, pouca roupa, pouca... exatamente. Então, assim, transparente, muitos animais, né? Então, assim, zebra, cobra, jacaré, enfim, a onça. Então, você pode... isso em casa, gente. Muita renda, muita maquiagem. Muito então, perfume. Muito perfume. O ambiente de trabalho, ele é um ambiente coletivo. Então, tudo que você fica fora ou que você deixa alguém desconfortável, se você usa um decote importante, ou se você usa uma coisa muito justa, calça muito justa, né? Então, você vai trabalhar com uma legging, uma blusa mais curtinha, aquilo realmente você pode usar em outro lugar, você pode usar na academia e tal. Uma maquiagem também muito pesada, vai deixar, e muitos acessórios, né? Tem gente que usa pulseiras até aqui, brincos muito grandes. Então você faz uma opção por uma coisa ou por outra para que o seu conteúdo seja valorizado e não a sua aparência, né? Então, se você não tem muito conteúdo, então você carrega bastante, que daí a pessoa não vai olhar vai prestar atenção. Não vai prestar atenção. Isso, se você tem coisas importantes a dizer, você quer realmente aquela vaga, ou mesmo para quem está trabalhando, tá? Isso é importante. Não se destaque por aí. Vá pelo seu conhecimento, que é o lugar melhor, né? Claro. A gente estava falando sobre mídias sociais. Como é o comportamento da gente? A gente sabe que hoje
E é verdade que as pessoas pesquisam nas Pesquisam. mídias? É um Big Brother, tá? Todo mundo hoje vive verdade. Então, assim. realmente é um espelho importante. E é importante. Ali. Sim, é importante considerar. O que a gente tem hoje, né? A gente tem aquelas mídias rápidas, os aplicativos que a gente conversa com todo mundo, né? O tempo todo. Então, ali também tem uma foto nossa. A gente tem as redes sociais, é importante a gente separar das redes profissionais. Então, as redes sociais, você tem ali os seus amigos, né? Tem gente que tem a rede social aberta, então todo mundo pode ver as fotos e tudo mais. E o próprio aplicativo, ele oferece recursos hoje para você ter esse tipo de cuidado. Então, privatiza tal coisa, você pode colocar assim... Quem pode ver isso, por exemplo, né? Eu não preciso ter 2 páginas no Face. Não precisa. Eu posso ter uma só e eu limito o que os meus amigos íntimos vão ver. O que todo mundo pode ver. Por exemplo, importante também, às vezes você só toma cuidado com a sua rede social, mas aí você é marcado em alguns eventos e algumas coisas que você não gostaria que aparecesse. Então você também tem como barrar filtrar, e aí né? filtrar, exatamente, Inês. Aí você filtra e aí só vai aparecer de fato o que você gostaria que fosse visto por todo mundo, né? Na rede profissional, é importante você manter, primeiro, atualizado o seu perfil, uma foto bacana. Assim, a gente não aconselha aqueles selfies, uma coisa que remete a uma brincadeira ou alguma coisa nesse sentido, porque a gente está falando do seu lado profissional, Na né? foto de perfil da sua rede social, é isso? Da sua rede profissional, é importante ter uma foto adequada. Então a gente nunca fala assim, é proibido ter isso, proibido. Não, nada hoje é proibido. Tem uma foto, tem um vídeo meu dançando, vou tirar já. Você... Dançando animada. Dançando animada. Mas assim, na sua rede profissional, eu acho que seria legal você deixar ela para os seus amigos na sua rede social. Tô tirando pode já, deixar, Silvia. pode deixar. Fica a dica. Na social é legal, tá? A gente tem que lembrar uma coisa que é bem importante. Cada um tem a sua personalidade, né? E você não precisa mudar a sua personalidade. Você precisa tornar adequado o seu comportamento para aquele ou aquele momento. Só. Seja você mesmo sempre, porque senão vai ficar todo mundo bege. Não é legal. É legal cada um ter o seu jeito. Claro. Eu também sou uma pessoa bem animada, mas em determinados momentos a gente tem que fazer com que prevaleça a seriedade do que a gente está passando, né? É isso. Legal. Vocês têm alguma pergunta? Vamos aproveitar o tempo útil aqui com a Silvia para perguntar as coisas para ela, porque eu acho que ela é o cara. Então, você está falando de redes sociais, né? A diferença entre as que são profissionais e as que são sociais. Eu acho que a rede social veio aí também para trazer muito contato, uma rede de contatos importantes. E o que eu tenho visto é que às vezes tem sido mais útil esse caminho de contatos via redes sociais para saber de vagas que aqueles sítios mais tradicionais, né? Não vou dar nomes aqui, mas que todo mundo conhece, que você se inscreve lá, faz um cadastro e que às vezes te oferece oportunidades de trabalho que não são tão adequadas a seu perfil. E quando você vai via redes sociais, você acaba encontrando caminhos de gente que conhece um pouquinho mais seu perfil, seu conhecimento, suas habilidades, como você estava falando. Como fazer funcionar um pouquinho melhor as redes sociais a seu favor para poder divulgar mais o chá, né? O chá. Conhecimento, habilidades e aptitudes. Atitudes. Quando você está em rede social, então conheçam, né? E claro, por uma tá? A gente uma confiabilidade maior e a gente sabe que esse cuidado para indicar, né? Então fala, olha, você não vai indicar uma pessoa que você um. desconheça a habilidade. ou que você também acha assim, puxa, não vou indicar porque pode queimar meu filme com aquela pessoa, tipo assim, né? Então é legal e a empresa tem recebido bastante currículos, né? Nesse momento de mercado que a gente tem visto e pessoas ótimas estão no mercado, né?
Então essas indicações para a área de recursos humanos valem muito a pena. Então é legal, continua fazendo isso. As pessoas que te indicam são pessoas que te conhecem e provavelmente vão indicar você para alguém que eles também conheçam. Então esse match, como tá agora também famoso essa palavra, né? Esse match pode ser bem construtivo, viu? É bem legal. E essa teia, né? Essa teia de amigos. Tem que usar a seu tem que favor, falar, viu? Eu acho que tem que Sempre. falar. Estou em busca de uma oportunidade de emprego, avisar as pessoas. Tem gente que não quer falar, né? Eu acho o contrário. Acho importante que as pessoas saibam, porque os seus amigos vão te ajudar de uma forma ou outra, vão enviar o currículo, né? Como eu fiz com o Sabe, que entrou em contato comigo pelo Face. Falou, olha, eu vi que você tem um programa de televisão e eu queria a sua ajuda. Muito antes de a gente falar sobre esse tema. Então eu enviei o currículo dele para 2 pessoas que eu achava que tinham a ver com a área dele e já encaminhei os currículos. Ele me pediu ajuda e é importante que a gente peça ajuda, né? E não tenha medo de pedir ajuda. Você sente que você sofre preconceito quando você vai pedir um emprego? Sim. Sente? Por quê? Como? Se você acha que as pessoas têm algum tipo de você sente que as pessoas têm algum tipo de preconceito quando você vai procurar um emprego? Não. Não? Problema... Por você ser da Síria, por você ter vindo da Síria ou por você não falar muito bem português? Não é esse o problema. O problema é a língua. O problema é a língua. Só a língua. Só a língua. Aqui não fala inglês ou outra língua, só português. Por isso é difícil conseguir trabalho. E você já procurou emprego? Agora eu estou um pouco bisbilhotando na área da Silvia, me corrija, me soque se eu estiver errado. Já procurou emprego em alguém que talvez precise de alguém que fale inglês? Uma recepção de hotel? Tem, não é? Porque... tem empresas ou emprego para que falam inglês, mas preciso português e inglês. É claro. As duas coisas. Sim. Né? Não E só... esse é um idioma tão difícil, né? Que é difícil até dos brasileiros, vamos combinar? Não, é claro. Difícil para nós, porque não tem... É muito difícil português? Você também acha? Diferente, sim, muito. E se você tem mais alguém da sua família aqui com você? Não, sozinho. Sozinho? Tá. Com os amigos ou não? Você chegou sozinho no Brasil? Chegou não, com amigos. Com os amigos? Mas eles voltou. Eles voltaram. Sim. E você persistiu? Sim, porque eu consigo trabalho e continuo. Continua na luta por um trabalho. Legal. Segue a dica, vai na igreja, que lá eles falam bastante. Silvia, conta mais uma coisa pra gente. WhatsApp. Vamos falar um pouquinho de WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Né? A gente fala muito de produtividade, relação de produtividade com o WhatsApp. Não é muito legal você ter vários grupos e passar o dia inteiro no WhatsApp, atrapalha horrores. Atrapalha horrores, né? No seu trabalho. Sim, porque sempre. A gente tem isso nas empresas, ninguém contrata uma pessoa para ela ficar lá, a menos que esse seja o trabalho dela, Sim, né? Claro. Então, aí ok, que o trabalho dela é bem esse, então ela tem que fazer isso. Mas a gente pode usar também isso ao nosso favor. Então você, dentro da própria organização, você ter um grupo, por exemplo, que você manda uma informação e todo mundo fica conhecendo aquilo, ok, você não precisa ligar para todos, então é legal. De novo, o mais importante é você usar aquilo não de uma forma excessiva. Veja, se você trabalha numa área específica, contabilidade, vamos supor assim. Então você está ali no WhatsApp e você está fazendo cálculos para um para outro, fazendo coisas de imposto de renda para um para outro. Imagina se fosse o seu contador fazendo isso, ficando ali. Você fala, como ele conseguiu se concentrar sem responder uma mensagem tão rápida, etc. Então é importante a pessoa ter esse tipo de comportamento. Então imagina, você está numa sala de entrevista, vários candidatos. Você está lá, a pessoa está falando, você só está preocupada com responder. Não é bacana, né? Não é bacana, Não você é. demonstra uma falta de interesse, né? Mas eu pelo acho, ambiente. Desculpa, eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo Vai, aqui, manda. até porque as redes sociais dentro da minha área são fundamentais, né? Então, assim, o marketing hoje passa praticamente tudo pelo digital, não tem como deixar de fora. Eu já usei, inclusive, o WhatsApp como ferramenta de comunicação e de intercâmbio não só com os clientes, como também de divulgação, né? Então eu acho que também entra um pouco do bom senso, né, gente? Como a gente usa e para que a gente usa e o tempo que a gente limita isso. Porque o WhatsApp pode ser uma grande ferramenta se bem usada, né? Como tudo, né, gente? Como tudo. É o tal do bom próprio senso que é difícil. O Face ou qualquer outra rede social que você use, ela
usando na medida certa, né, com parcimônia, enfim, para o objetivo correto, eu acho que realmente se transforma uma ferramenta. Agora, o excesso nunca é bom, né? Você perde o foco. Exatamente, né? isso não é legal. Isso, não. Eu não queria meu contador no WhatsApp. Não é verdade? É um exemplo que cabe para, não é mesmo? Dá um medo, né? Dá um medo, né? Gente, o assunto a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso. Tem muito assunto, tem muita dúvida, tem muitas questões, né, que cabem aí no meio dessa confusão toda que é o quadro e o cenário atual do Brasil, né? Que a gente entende que as oportunidades estão aí, mas também tem muita confusão, também tem muita falta de oportunidade. A gente quis mais abrir para as oportunidades que para a falta de, mas entendendo tudo isso, sabendo que a gente vai desligar a câmera e continuar conversando, que terminamos o programa de hoje, de tudo um pouco, estava bacanérrimo, com Silvia Felipetti dando dicas de como se comportar aí diante desse mercado tão diferente, tão contemporâneo. Nós não terminamos a nossa comunicação porque a câmera desliga, não. A gente continua conversando pelas tais das mídias sociais, com as quais a gente encontra gente bacana aí pelo meio do caminho, né? Obrigado. Que se tornam nossos amigos. E continue falando com a gente por lá, porque é isso que a gente precisa, é disso que a gente se alimenta. A gente se alimenta de vocês, que estão aí, que estão aqui conosco, porque é assim que a gente faz todo dia um programa melhor, mais bacana e mais útil para você. Um beijo grande, até semana que vem, se Deus quiser. Vai dar, um dia compra apartamento, vira socialite. Toda boa, vou com meu ficante viajar.